Que jogo maluco que aconteceu lá em Criciúma agora. E o Corinthians conquista a 7ª vitória consecutiva. O rebaixado Corinthians consegue mais uma vitória no Campeonato Brasileiro e alcança, para desespero da mídia podre e suja, 50 pontos no Campeonato Brasileiro. E a gente vai falar bastante sobre esse jogo. Desculpa, tô sem voz. Gritei pra caralho aqui na live. Pra quem tava acompanhando aqui comigo a live do jogo, foi sensacional. E a gente vai falar muito dessa grande vitória do Corinthians. Mas antes de falar dessa grande vitória do Corinthians, eu só quero dar um recado para esses conselheiros malditos, que foi o que a torcida fez no final do jogo. Não vai ter golpe. Não vai existir golpe no Corinthians e vocês estão mexendo com a torcida errada. É só um recado que nós, torcedores comuns, organizados, estamos dando para vocês. Vocês podem ter certeza disso. Que é 100% da torcida corintiana está com esse pensamento e deu para ver hoje, no final do jogo. Não haverá golpe. Nós estamos junto com o presidente atual do Corinthians, Augusto Melo. Vocês não vão acabar com o Corinthians, igual vocês estão querendo fazer. Essa é a verdade. E chega de política, que eu quero falar da porra do jogo hoje, que foi um jogaço do Corinthians hoje. Um jogaço. Sabe por que eu falo que foi um jogaço? Porque de todo o tempo do jogo de hoje, o Corinthians jogou 15 minutos, mas muito mal. Muito mal mesmo, que poderia comprometer muito o futebol do Corinthians hoje. Vamos fazer uma análise desde o começo do jogo. O Corinthians começa muito bem o jogo. A formação, o time que o Corinthians entrou em campo titular é o que todo mundo já sabia, é o que eu falei aqui na provável escalação. Yuri Alberto e Memphis Depay de volta no ataque do Corinthians. E o Corinthians começa muito bem o jogo hoje. Apesar de estar jogando fora de casa, parecia que estava jogando na Neoquímica Arena. Indo pra cima, tendo chance de fazer gol. O Corinthians, até os 30 minutos do primeiro tempo, que foi o que eu falei na live, o Corinthians fez um partidaço. Foi pra cima, abafou o adversário, não deu chance pro adversário chegar. O adversário jogando na casa deles. Eu imaginava que o Criciúma ia vir pra cima do Corinthians e o Corinthians ia ficar meio recuado no começo do jogo. Não. O Corinthians foi pra cima. Teve chance com o Yuri Alberto, teve chance com o Memphis Depay, teve chance com o Ranieri. 3 chances claras de fazer o gol. A do Memphis, o cara corta antes aqui, quase faz um gol contra. Mas teve 3 chances antes de parar de jogar. Porque quando o Corinthians toma o gol aos 29 minutos, numa desatenção incrível da zaga do Corinthians, um cruzamento do Criciúma, o jogador, o centroavante dos caras lá, que é gringo, que eu nem sabia desse jogador aí, é um bom jogador. É um bom jogador esse centroavante do Criciúma. Apesar da zaga do Corinthians dar um mole total, o cara tá livre lá, o cara foi lá e meteu 1-0 pro Criciúma. Eu falei, porra, velho, que gol ruim pro Corinthians, né, mano? O Corinthians jogando bem, o Corinthians tomando as iniciativas dentro da casa adversária. E aí você toma esse gol, um balde de água fria, né? Aí você fala, pô, peraí, foi só um lance ali que os caras acharam o gol, o Corinthians vai continuar indo pra cima, vai achar um empate? Não. O Corinthians, dos 30 minutos até o final do primeiro tempo, desligou do jogo. Desligou, apagou do jogo. Foi um Deus nos acuda. O Corinthians toma um segundo gol, numa jogada ridícula também. O cara dá um drible no Garro, um giro de corpo no Garro, aí toca pra esse centroavante do Criciúma de novo. O cara gira em cima do André Ramalho, que dá espaço pra ele girar. E os caras fazem 2-0, galera. Até 30 minutos do primeiro tempo, o Corinthians estava muito bem dentro do jogo. Muito bem, meu, jogando muito bem. 40 minutos do primeiro tempo, o Corinthians estava perdendo de 2-0. Exatamente, para quem não assistiu o jogo, foi isso que aconteceu. 40 minutos do primeiro tempo, o Corinthians estava perdendo de 2-0. E aí o Corinthians acabou. Foi água abaixo, foi um negócio incrível que aconteceu com o Corinthians. E aí, naquele momento, de verdade, vendo o Corinthians jogar, eu tava torcendo pra acabar o primeiro tempo.
Acaba o primeiro tempo, pelo amor de Deus. Sabe aquele meme lá que fala, acaba, pelo amor de Deus. Foi o que aconteceu com o Corinthians. E foi bom. E foi bom, lógico. Terminei o primeiro tempo muito preocupado mesmo. Falei, porra, se os caras acham um terceiro gol no segundo tempo ali, acabou o jogo, mano. Acabou o jogo. Mas o Corinthians volta pro segundo tempo com uma mentalidade incrível, mentalidade vencedora, mentalidade de quem quer estar na Libertadores e na Copa do Brasil ano que vem. O Ramon Dias não mexe no time, porém o time tem atitude. Os 30 primeiros minutos que o Corinthians fez no primeiro tempo, o Corinthians voltou com a mesma atitude no segundo tempo. O Criciúma não conseguia jogar. Pera aí que eu já vou falar do intervalo do jogo, tá? Teve um capítulo no intervalo do jogo que eu tenho que falar aqui também, tá? Mas eu vou fazer um resumo geral do jogo primeiro, tá? Então o Corinthians ele volta bem, muito bem pro segundo tempo. E muita gente no chat aqui falando pra mim, pô, mas tem que mudar, mas tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu falei, calma, rapaziada, calma. Eu tava triste pra caralho com a situação do Corinthians, até porque o Corinthians estava bem no primeiro tempo, até que o Corinthians consegue, pressionando o time do Criciúma, amassando o time do Criciúma, roubando todas as bolas lá na frente, achar o seu gol com o Rodrigo Alves. Antes de achar o seu gol, já tinha perdido pelo menos umas 2, 3 chances no segundo tempo. É por isso que eu tô falando, mano. Pra quem falou que o Corinthians não tava bem no jogo, é mentira. É mentira, o Corinthians jogou e jogou muito bem. Se tivesse feito todos os gols que teve as chances, era pra ter feito um 6, 7 no Criciúma hoje. Só que a bola não entrava. A bola não queria entrar de maneira nenhuma, até que o Garro fez o gol do Corinthians. Uma jogada que o Bidu recebe na linha de fundo, toca pro Garro. Jogada que o Corinthians tá fazendo muito, que eu sempre pedi aqui pra vocês. Essa triangulação com chegada dos laterais. O Corinthians está fazendo muito isso daí. O Bidu toca pro Garro e o Garro faz um golaço. 2-1, vamos pra cima, vamos pra vitória. Ali dava pra empatar e virar. Todo o torcedor corintiano sentiu isso, porque o Corinthians estava bem. E o Corinthians continua pressionando, galera. Olha a diferença desse time do Corinthians fora de casa, mano. Fora de casa. O desesperado era o Criciúma hoje, mano. O Criciúma tava desesperado pra esse jogo hoje, pra sair da situação que eles estão. Óbvio, o Corinthians almeja a Libertadores, mas não tava desesperado. E o Corinthians foi pra cima. E aí, galera, uma jogada individual, de novo. O Garro, se eu não me engano, toca o Bidu, velho. O Bidu fez um partidaço, hein? Eu já vou fazer a avaliação individual de cada jogador aqui. O Bidu fez um partidaço. Partidaço. Faz um golaço. Mas faz um golaço, galera. Um pombo sem asa. Aquela bola que pega no peito do pé. Quem joga a bola sabe, mas pega a certeza. Quando ele acerta o chute, ele já sabe que fez o gol. Golaço, golaço. Empata 2-2. Falei, caralho, mano. Isso com 25 minutos, acho que do segundo tempo. Dá tempo. Dá tempo da gente virar. O Corinthians tá jogando bem. A pressão tá toda nos caras. E aí o Ramon começa a fazer algo. Antes dele quando ele tava querendo fazer a primeira substituição, colocar o Thales Magno, que já tava pra entrar, o Corinthians empatou o jogo. Ele continuou com a substituição. Hoje, na minha opinião, o Ramon Dias substituiu todos os jogadores corretamente. Corretamente. Entrou Thales Magno, entrou Alex Santana, entrou José Martínez e entrou Angel Romero. Tudo no time do Corinthians. E todos esses jogadores entraram nas posições que precisava. Saiu Bidon, que fez um partidaço no primeiro tempo. Carrilho, que não estava muito bem hoje. Não estava. Ranieri oscilou bastante no jogo hoje. E saiu o Memphis Depay também, que muita gente criticou ele no jogo de hoje, principalmente na live. Mas eu vou dar o meu ponto de vista hoje. Eu não acho que ele fez uma partida, não. Eu não acho. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. O senhor Yuri Alberto tem muita chance, muito por conta do Memphis Depay. Às vezes o Memphis Depay não aparece individualmente fazendo uma belíssima partida, mas o senhor Yuri Alberto, artilheiro do Campeonato Brasileiro hoje, faz boas partidas por conta do Memphis, galera. Nossa, eu tô com calor, rapaziada, fazendo essa análise aqui, lembrando do jogo. Caralho, que jogo, mano. Que jogo que foi hoje, velho. Sensacional, sensacional. E aí o Corinthians faz o terceiro gol. Faz o quarto gol com o Yuri Alberto.
e a gente consegue ganhar esse jogo. Sensacional, sensacional. Agora, os pontos negativos desse jogo de hoje. Teve, galera, teve pontos negativos que eu vou falar pra vocês fora de campo, extra-campo. Quando acabou o primeiro tempo, teve uma confusão dentro da torcida do Corinthians, entre torcedores do Corinthians. Eu não sei o que aconteceu. Aí eu não posso falar, não sei o que aconteceu. Entre torcedores do Corinthians começaram uma briga lá, e aí se tornou uma confusão meio que generalizada. Mas na hora ali conseguiram separar e aí veio a polícia. E aí a parte ruim, né, galera? Óbvio que a torcida, os dois torcedores do Corinthians ali, 3, não sei quantos torcedores que estavam envolvidos ali, eles estão errados por brigar ali, óbvio que estão. Até porque tem família ali, até porque tem crianças ali. Não pode fazer isso aí. Não pode existir isso daí. Dentro da torcida, principalmente dentro da torcida do Corinthians, entre torcedores do Corinthians. E aí chegou a polícia. Mas a hora que a polícia chega, já tava mais tranquilo já. Já tinha apaziguado, que a gente fala, já tava ficando tranquila a situação da briga ali no intervalo. E aí o que a polícia despreparada faz, lá de Criciúma, começa a bater em todo mundo. E aí até os torcedores, os jogadores, reservas do Corinthians, começa a pedir pra torcida, pra polícia parar de fazer isso. Despreparados. A polícia lá de Criciúma, no meio da torcida. E repito, tinha criança, tinha família lá, caralho. Podia ter acontecido um negócio muito pior do que aconteceu. Por conta de despreparo de polícias, mano. Começaram a bater um monte de gente, os torcedores começaram a pedir pra parar, os jogadores começaram a pedir pra parar com isso aí. Deu uma apaziguada. Aí o fanfarrão, né? Deixa eu erguer a cadeira aqui. O fanfarrão, o babaca do mascote do Criciúma quis fazer uma graça, né? Quis brincar, né? Ah, vamos brincar com uma situação dessa. Vamos dar risada de uma situação dessa. Vamos debochar de uma situação dessa. Crianças, famílias desesperadas lá no meio da torcida por conta de briga. Vamos brincar com a situação. Foi tirar um sarro. Babaca, filha da puta. Eu queria saber quem é o vagabundo que fez isso. Eu quero saber quem é o vagabundo que tava lá por trás daquele mascote. Safado. O que tava lá carregando a marca. Dá pra saber quem é você, amigão. Dá pra saber. Brincadeira de babaca, de otário. Essa é a verdade. E aí teve uma confusão lá. Foram tudo expulsos aí. Queria só dar esse detalhe que aconteceu isso no intervalo. Um desrespeito com uma situação gravíssima que estava acontecendo dentro do estádio. Esse cara tinha que ser proibido, esse mascote aí tinha que ser proibido de pisar em estádio. Safado. Queria encontrar você agora. Deve estar com cara de cu agora. Porque seu time vai cair pra segunda divisão. Otário. Deve estar com cara de cu. Essa é a verdade. E pra falar das partes ruins do jogo também. Porra, a torcida do Corinthians, né, mano? Porra, rapaziada. A torcida do Corinthians é foda, acompanha, enche o setor visitante. Mas galera, pelo amor de Deus, mano, pelo amor de Deus, vamos parar de antes de acabar o jogo, acender sinalizador, mano. Isso prejudica o Corinthians, mano. Eu falo aqui no meu canal há tempos. O Corinthians já perdeu o campeonato por conta disso. O Corinthians perde a final da Copa do Brasil por conta disso contra o Flamengo em 2022. Pra quem não se lembra, o Flamengo estava ganhando esse jogo de 1-0. O Corinthians empata esse jogo jogando muito melhor, massacrando o time do Flamengo. Quando o Corinthians empata esse jogo, faltava pelo menos uns 10 minutos para acabar o jogo. O Corinthians tinha totais condições de virar o jogo. Até porque o time do Flamengo estava morto. E aí o que os caras fizeram? Acendendo o sinalizador para protesto. E aí quando acende o sinalizador, o time esfria, para de jogar. Gente, pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus. Parem de fazer isso. Protestem depois que o jogo acabar. Protestem antes do jogo acabar, antes do jogo começar. Durante o jogo, não façam isso. Depois jogando o sinalizador dentro do campo. O vagabundo, o árbitro desgraçado, ele já queria prejudicar o Corinthians de qualquer maneira, que é aquele Daronco. Ele deu 10 minutos. 10 minutos de acréscimo pra acabar o jogo. E tava 3-2 o jogo ainda, mano. 3-2.
Um gol do Criciúma, um empate pro Corinthians ia ser catastrófico, caralho. Porra, é só pensar um pouco, rapaziada. Ah, mas a gente quer protestar por conta de ingressos. Saibam protestar, sem prejudicar o time dentro de campo. É isso que eu tô querendo falar. Eu não tô falando pra vocês não protestarem, muito pelo contrário. O que eu faço aqui no meu canal é mais protestos. Quem me segue aqui sabe o tanto que eu protesto aqui contra a CBF, contra essa entidade maldita, suja, contra esses árbitros vagabundos, contra preços de ingressos abusíveis. Eu venho aqui e faço isso com vocês. Mas não façam isso, eu não faço nada para prejudicar o Corinthians dentro de campo, galera. Muito pelo contrário, a gente tem que jogar junto. Essa é a minha opinião. E eu quero saber a opinião de vocês a respeito disso. Essas são as duas partes ruins do jogo de hoje, na minha opinião, tá? E agora vamos falar individual de cada jogador, né? O Corinthians que entra com o time que eu tinha falado no pré-jogo, né? Na provável escalação. Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu. Ranieri, Bidon, Carrilho, Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto. Fazer uma avaliação individual de cada jogador aí. Hugo Souza no gol. Nos dois gols do Corinthians, eu acho que... Acho não, né? Ele não teve culpa, né, galera? Ele não tem culpa nos dois gols. Inclusive, falando em gol, hein, galera? O Vasco tá perdendo. O Vasco tá perdendo pro Atlético Goianiense. Resultado muito bom pro Corinthians. Vai acabar o primeiro tempo agora. Tá 1-0 pro Atlético Goianiense. Chupa Vasco. Vocês vão cair, mano. Vocês vão cair, velho. Bom, vamos lá, vamos voltar aqui pro Coringão. Corinthians, Hugo Souza, na minha opinião, os dois gols que ele tomou não foi culpa dele. Não teve muitas bolas também, que chegou no gol do Corinthians, não fez nenhuma defesa, então não comprometeu o jogo do Corinthians. Os laterais hoje, Mateuzinho não apareceu muito, Matheus Bidu fez um partidaço na minha opinião. André Ramalho um pouco abaixo, principalmente no segundo gol, dando muito espaço pro cara girar em cima de você. Não pode fazer isso. Não pode, de maneira nenhuma, tomar esse giro de um centroavante dentro da área e tomar esse gol. O Gustavo Henrique, na minha opinião, fez um partidaço. Gostei muito do Gustavo Henrique, muito seguro. Cara, ganhando todas as bolas lá em cima. Eu gosto muito do Gustavo Henrique. Pra quem segue aqui meu canal, sabe que eu tenho... Cara, eu acho ele um baita de um jogador. Um baita de um jogador mesmo. E hoje, na minha opinião, fez mais uma bela partida. Ranieri, na minha opinião, ele começou muito bem o jogo. Ele começa muito bem o jogo, eu tava até elogiando ele, depois ele cai de produção e não joga muito bem. Tem que manter esse estável, hein, ô Ranieri? Não pode vacilar tanto no jogo, hein? Breno Bidon, até os 30 minutos do primeiro tempo, tava fazendo um partidaço, jogando muita bola, depois deu uma sumida também. O ponto baixo do Corinthians hoje, na minha opinião, dentro do campo, foi o Carrilho. O Carrilho foi muito mal hoje. Na minha opinião, o pior em campo do Corinthians hoje foi o Carrilho. Não gostei da partida dele. Não gostei, achei que ele tava meio desligado. Ele tem esse jeito, né, galera? Meio descompromissado do jogo, às vezes você acha tal, mas ele consegue fazer umas jogadas e fala, caralho, ele tá muito ligado no jogo. Hoje, na minha opinião, ele não foi bem no jogo. Garro, jogou muito bem. Teve algumas atitudes dentro do jogo ali que eu falo, para um pouco, ergue a cabeça que você vai pensar melhor. E quando ele faz isso, ele joga muito bem, faz uma partidaça, fez um golaço, que começou a arrancada da vitória do Corinthians, que foi o primeiro gol. Memphis Depay jogou muito bem, na minha opinião. Pode falar que não jogou bem, rapaziada, vocês têm a opinião de vocês. Na minha opinião, o Memphis Depay joga muito bem. Joga muito bem mesmo, até porque ele segura muita bola, ele consegue deixar os outros atacantes do Corinthians livres. O Yuri Alberto consegue ter mais espaço por conta do Memphis Depay. Eu gosto do Memphis Depay como jogador, como cara, e na minha opinião, ele não jogou mal hoje. Muita gente criticando ele, ele não jogou mal. Essa é a minha opinião. Vocês podem discordar, eu não acho que ele jogou mal. Yuri Alberto, galera, é o que eu falo. Ele, se ele tiver 5 chances de fazer gol, ele vai fazer 2. Ele vai fazer 3. Se ele tiver 6, 7 chances, ele vai fazer 4. Ele vai fazer, ele sabe fazer gol, galera. Ele sabe se posicionar. Ele dá os facão certo. No primeiro tempo ele perde um gol que não pode perder, Yuri Alberto. Porra, mano, pega um pouquinho de vontade de driblar o goleiro, mano. Driblar o goleiro, Yuri Alberto. Primeiro tempo ali, você cara a cara com o goleiro, dribla o goleiro e faz o gol. Mas tudo bem.
Fez o gol aí, o Matheus Bidu também fez aquele golaço também, acabei esquecendo de falar. Um baita de um golaço do Bidu, lateral do Coringão. E o Romero entra bem, né? Vamos falar daqui a pouco dos que entraram. Mas o Yuri Alberto, artilheiro do Campeonato Brasileiro. Quando ele faz o primeiro gol, o terceiro gol do Corinthians, ele iguala ao Estevão, como goleador do Campeonato Brasileiro, jogador do Palmeiras. E depois faz o quarto, ele passa o Estevão. O Yuri Alberto é artilheiro do Campeonato Brasileiro, rapaziada. Tem que respeitar o cara. Tem que respeitar. E no chat ainda eu vejo corintiano reclamando que o Yuri Alberto foi titular, velho. É sacanagem isso daí, né, mano? E dos jogadores que entraram, o Romero entrou muito bem, deu as assistências. Thales Magno também entrou muito ligado no jogo, entrou tentando, querendo jogar. O José Martínez fez uma falta ali que, na minha opinião, não era nada pra amarelo. Esse daronco vagabundo desse árbitro aí, bombado, que não corre, não faz porra nenhuma. Deu um cartão amarelo pra ele, mas entrou bem também, não entrou mal, não. Alex Santana, eu gosto do Alex Santana porque ele chega muito lá dentro da área. Teve um lance lá de um chute que o goleiro espalmou, quase o Alex Santana faz o gol. O lance do Memphis Depay que toca pra ele, ele erra ali na finalização, mas estava dentro da área. É aquele volante surpreso, o Alex Santana, igual eu já falei pra vocês, que ele pode fazer uma função parecida com a do Paulinho, chegando muito bem dentro da área. Então todos os jogadores que entraram no jogo hoje, entraram bem. Que vitória, rapaziada. Que vitória, que alegria. Que gostoso, né? Esse final de ano pro Coringão, né, mano? Dentro de campo, né? O que o corintiano sofreu tanto, mas tanto o ano inteiro. Esse final de ano a gente tá conseguindo desfrutar 7 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro. O Corinthians hoje soma 50 pontos. Hoje, se terminasse o campeonato hoje, o Corinthians estava classificado para pré-Libertadores, até porque passou o Cruzeiro que joga amanhã contra o Bragantino, um jogo dificílimo, vamos secar o Cruzeiro, vamos torcer pro Bragantino ganhar esse jogo do Cruzeiro. O Corinthians hoje terminaria no G8, que hoje é G8, galera, porque o Botafogo foi campeão da Libertadores hoje, parabéns ao Botafogo. Parabéns pra quem segue meu canal aqui, sabe que eu tava torcendo pro Botafogo, porque eu queria que o Botafogo fosse campeão brasileiro, que eu tenho um carinho pelo Botafogo. Podem me criticar, torcedor do Corinthians, tem carinho pelo outro time, não tô nem aí. Tenho carinho pelo Botafogo, queria que o Botafogo fosse campeão da Libertadores, até porque ia ajudar o Corinthians e vai estar ajudando o Corinthians. Se o campeonato tivesse terminado hoje, o Corinthians estava classificado pra pré-Libertadores, porque o Botafogo ganhou do Atlético Mineiro. Eu queria... Cara, que felicidade, mano. Que felicidade, de verdade, velho. Ai, meu Deus do céu. Tô com calor, tô rouco, tô sem voz aqui, mas muito feliz, mano. Muito feliz mesmo. Vitória de time que busca algo muito maior. Esse ano e ano que vem. E galera, obrigado, mano. Obrigado por todo mundo que tá acompanhando meu canal aqui. Obrigado por todas as mensagens que eu recebo de carinho de vocês. O Corinthians é gigantesco, velho. Como eu amo esse clube, mano. Como eu amo esse clube. O Corinthians não vai cair. O Corinthians vai ganhar. O Corinthians vai estar na Libertadores ano que vem. O Corinthians vai estar na Copa do Brasil. Porque o Corinthians é gigante e não vai ter golpe dentro do Corinthians. Não vai ter golpe dentro do Corinthians. Beleza, rapaziada? Deixa de se inscrever no canal. Ativem o sininho. Deixe seu like, que é muito importante. Tamo junto, é nóis. E vai, Corinthians! Ótimo final de semana a todos, rapaziada.